Olá, seja muito bem-vindo e de onde quer que você esteja nos ouvindo ou nos assistindo, espero que você esteja em paz. Eu sou o Renato Cândido e esse é mais um episódio do nosso podcast, o Sintonia Positiva. E hoje aqui a gente vai falar de um assunto muito importante, muito relevante, não apenas para o campo profissional, mas também para a vida pessoal. Vamos conversar sobre comunicação e oratória. Então, se esse assunto faz sentido para você, não se esquece de nos seguir nas redes sociais, no YouTube, no Spotify e compartilhar com aquela pessoa que você sabe que vai gostar dessa conversa. E eu tenho a honra de receber aqui no nosso episódio de hoje ninguém mais, ninguém menos do que ele, que é especialista no assunto quando é oratória, professor de oratória, mentor em oratória, pós-graduado em neurociência, palestrante, escritor e o mais importante de tudo, muito gente boa. Alex, seja muito bem-vindo ao Sintonia Positiva. Renato, muito obrigado pela oportunidade. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito poderoso, que nós vamos falar sobre a principal habilidade de todos os tempos, que é a comunicação oratória. Vamos lá? Vamos sim, com certeza. E a gente que agradece, tá? Você ter arrumado um tempo na sua agenda lotada para estar aqui com a gente, batendo esse papo bacana. Então, hoje aqui a gente vai conversar sobre oratória, técnica de venda, técnicas no trabalho, só que não, por enquanto. Hoje eu quero conversar um pouco com Alexandre Pinto de Souza. Alexandre Pinto de Souza, marido da Karina. Vamos bater esse papo, Alex? Tá pronto? Com prazer, tô pronto. Vamos lá, vamos contar essa história. Então, vamos lá. Alex, começar, eu quero te fazer essa pergunta. Quem é Alexandre Pinto de Souza? Olha, Renato, essa pergunta, ela já me traz, assim, um pouco de emoção, porque o Alexandre, eu sempre brinco, né? A pessoa, quando me chama de Alexandre, a coisa tá séria. A minha mãe chamava assim, né? Quando a coisa ia para uma correção. A minha esposa, quando fica um pouco mais séria, ainda fala isso, né? Alexandre. Mas o Alexandre, quando nasceu em 1980, eu não tenho vergonha nenhuma, na verdade, é orgulho, né, de falar. Era o quarto de uma família onde tinha 5 irmãos. Sempre as pessoas de muito humilde, né? A gente nasceu muito humilde, não diferente das pessoas que moram em Divinópolis. E isso fez com que esse quarto elemento dessa família composta por 5 irmãos quis realmente buscar algo. Mas sempre muito retraído, né? Sempre muito tímido. Porque numa família de pessoas humildes, normalmente a timidez ela vem a imperar. Não tem como. Mas o Alexandre Pinto de Souza, né, que demorou assim a realmente aparecer como o Alex Souza, ele tá sempre dentro de mim, é aquela criança que a gente sempre traz, sempre a memória, colocar o pezinho no chão, porque realmente foi o Alexandre que faz com que hoje o Alex apareça hoje, né, para ser professor, para ser mentor e direcionar pessoas através da comunicação. Que bacana, Alex. Então, deixa eu te perguntar, você disse aí que você era tímido. Você era tímido, eu ia te perguntar aqui se a questão da oratória já vem de você mesmo, você era o orador da turma, aquele que apresentava ou não tinha nada disso, pelo jeito? Renato, quem dera. É? Quem dera, gente. Eu sempre acreditei, assim, que as pessoas já nasciam prontas. As pessoas já nasciam com o dom de falar, com o dom de liderar pessoas. Eu sempre fui aquela pessoa que me escondia atrás disso e falava, isso não é pra mim. Só que eu sempre levava numa boa, eu sempre gostei de brincar, mas na hora que era pra falar com pessoas, levar um recado, eu lembro que quando meu pai pediu, olha, vai na casa do Sozeca, meu pai mexia com passarinhos, né, trocava passarinhos, gostava disso. Então quando meu pai falava assim, vai na casa do Sozeca pra falar com ele que eu tenho tal passarinho, gente, era um sofrimento. Porque eu ficava ensaiando, e era longe, né, era mais ou menos quase 5 quilômetros, a gente ia a pé e voltava a pé, eu ficava ensaiando. Dava pra ir falando? Dava pra No ir caminho. ensaiando como que eu ia falar com ele. E quando chegava, eu não falava nada daquilo que eu ensaiava, mas na minha cabeça eu já me escondia. Falava, não, isso aí, quando eu crescer eu vou melhorar. Já tinha aquela batalha, mesmo com 10 para 12 anos, já tinha essa batalha. E na minha visão, eu pensava, ver outras pessoas, até mesmo meus irmãos já falavam de forma mais eloquentes, dentro da igreja, né, sempre criado dentro da igreja. Eu pensei, não, um dia eu vou fazer algo na igreja, que isso vai me impulsionar. Não foi bem assim a minha história. Foi natural, não automático, foi natural. Não foi. Quem dera se fosse. Eu fui através de um trauma, né? A gente sempre aprende na neurociência, você citou aí, a neurociência nos mostra que a transformação, principalmente quando você parte para a parte comunicacional, ela tem 2 formas de acontecer. Ou é traumática, ou então vai ser para o seu próprio esforço, mérito na sua parte cognitiva. Então, foi por um trauma, né? Eu só vim a descobrir quando eu fui fazer a minha formação na faculdade. Aí você tem aquela sofrência de fazer feira, apresentar o TCC, aí eu vi, Renato.
e a minha comunicação precisava realmente ser restaurada, ser ajustada. E a sua formação é o quê? Sua formação é administração, é isso? Não, hoje eu sou formado, né, em gestão comercial, Ó. né, eu sou pós também em gestão de carreiras e sou também formado e bacharelado em comunicação persuasiva, né, lá em Curitiba, Communication Schools, tá? Você que tá me vendo aí, Tá vendo aí, gente? Ó. lá eles têm um instituto, né, o CEO lá é o Everson Barbosa, e nós fomos, né, eu tive que correr atrás, tá? Quando a gente quer, a gente tem que correr atrás. Então, através desse trauma, eu comecei a falar assim, não, eu preciso dar essa virada de chave. E foi exatamente o que aconteceu, Alex. Você fala desse trauma, o pessoal deve estar curioso para saber que trauma te levou a ser esse comunicador que você é hoje. Olha, pra nós que somos homens, eu acho que a hombridade, ela pesa mais forte. Então, mesmo você estando num ambiente de escola, né, quando aconteceu comigo, eu falei assim, não, eu preciso sair disso. Já era um homem formado, já estava com a minha família já em andamento mesmo, né, eu já tinha minha filha, né, eu já tinha a Sara. Então, Você tem 2, é isso? eu tenho 2, a Sara e o Davi, Isso. então um beijo pra eles aí, gente. Com certeza. Minha linda esposa também, posso esquecer não, senão a gente apanha em casa. Com certeza, não pode esquecer de jeito nenhum. Então, o que aconteceu? Quando nós estávamos ali fazendo, né, todo o trabalho de conclusão de curso, há uma hora que você não tem como mais esconder atrás dos slides, atrás da preparação. Eu era aquela pessoa que preparava tudo, montava os slides para na hora as pessoas que tinham mais desenvoltura, que na minha opinião tinham o dom da fala, pudessem estar ali com pedaços de papel, pequenas frases falando sobre o trabalho. E eu tinha todo aquele E trabalho você ali. fez, vamos Eu dizer fiz assim. e ficava apenas ali apertando a setinha para baixo para rolar os slides. Mas na cabeça do examinador, do professor, eu tirava menos nota porque eu talvez esforçaria menos. Porque a gente não aparecia, eu não aparecia. Então, quem não é visto, né, já vai começar a falar sobre Sócrates. Quem não é visto não é lembrado. Então aquilo foi me entristecendo, mas o trauma mesmo foi que quando a gente estava numa finalização de apresentação de curso, tinha que apresentar uma parte da matéria, você tinha que ser solo. E eu vi alguns dos examinadores falando, sabe? Não, vamos. Eu travei, não teve como. Não conseguiu fazer? Não consegui. Não saiu Travei, nada. me preparei. Gente, eu decorei. Não decorem, por favor. Aprendam a matéria e trabalhem nisso. Entender, não é? Entender para você improvisar. Aprenda isso, tá? Precisa entender o roteiro, o texto, para depois você improvisar. Mas quando eu vi que eu parei, eu travei, eu não consegui completar, já tinha pulado slide, voltado de slide, já tinha me perdido. Eu vi os examinadores comentando, sabe? Ah, não, vamos aprovar, ele é tão bonzinho. E aquilo ali Doeu. doeu. Aquilo ali eu comecei a tomar uma decisão na minha vida. Eu fui estudar gestão de carreiras e dentro de gestão de carreiras eu vi os fundamentos da PNL, da oratória. Aí eu fui buscar a maior escola de oratória do Brasil, em Curitiba. Aí eu viajei, fiquei lá, estudei, a gente volta lá quase que todo ano ainda para fazer uma reciclagem, né? Esse ano não voltei ainda, pretendo voltar Então ainda todo esse ano você tem que ir, tem que estar Tenho que reciclando, ir. tem que ter, não para. Eles têm várias e várias teorias e estudos que vão performando. Então vou te dar um exemplo, você fez o curso de oratória, Aham, você notou que você fez o 1 e o 2. sim, A gente não ensina só oratória. com certeza. Então a gente ensina técnicas de vendas, neurovendas, persuasão, neuropersuasão. E cada dia a comunicação tá a inovação tá na velocidade do iPhone. O mundo é assim, não é? Tá tudo evoluindo muito rápido. Se a Isso. gente não evoluir, não se profissionalizar, aí a gente fica para trás, não fica? Com certeza. Aí essa flechada me fez lembrar do Alexandre Pinto de Souza, sabe? Que queria ser diferente. E a gente não tem o momento, sabe, Renato, de dar um start. Nós não temos esse momento. E eu comecei a estudar, eu fui procurar mesmo estudar gestão de carreiras pela UNA, e depois eu me envolvi realmente com programação, fiz alguns cursos online, fui, como eu já te disse, né, para estudar em Curitiba, fiz lá o Método Você, que é muito bom, vendas, oratória, mas oratória dos nossos dias, não a oratória moderna, oratória que fala como nós estamos aqui hoje, um podcast, Uhum. né, para você estar preparado para essa situação. E também fui estudar comunicação, marketing, fui estudar sobre empreendedorismo, aí eu comecei a entender que a comunicação é a principal habilidade que antecede o sucesso. E uma das coisas que me marcou, sabe, Renato, dentro dessa minha auto-performance, né, essa criação, foi que a gente não nasce pronto. Tudo é treinável. Tudo você consegue conquistar desde que você tenha empenho e determinação. A programação neurolinguística fala que só tem 2 modos, né? É pelo trauma e pela busca constante, que vai gerar em você uma
uma habilidade, e essa habilidade tem que ser através do hábito. E fica aqui o exemplo muito claro, então, para vocês que não acreditam nisso, não. Eu também era uma pessoa tímida. Tá vendo? Duas pessoas tímidas aqui fazendo um podcast, conversando. Eu também era uma pessoa tímida que não conseguia olhar, já viu? Não sei se você era assim também. A pessoa te olhava dentro do olho, você abaixava a cabeça, aquela vergonha, aquele medo. O que eu vou fazer? Que a pessoa me olhou. E esse trauma, muita gente carrega isso. Eu percebo que você, no seu curso, faz muito isso. Você busca o propósito dentro das pessoas. Você quer tirar o medo delas. Tem técnicas de venda, várias técnicas, mas essa questão do propósito eu acho que é o principal do seu curso. Eu tenho certeza disso. Hoje, quando você consegue olhar nos olhos de uma pessoa e a pessoa retrai o olhar, você automaticamente se impõe sobre ela. E automaticamente acontece também. Quando a pessoa te olha e você retrai, desvia o olhar, não consegue permanecer, você automaticamente está dando uma instrução o córtex frontal dela que você está se subjugando a ela. Então a gente tem que entender que a gente, quando estuda neuropersuasão, essa parte de autoridade, quando você presta atenção nos movimentos da pessoa, olha nos olhos, você consegue a conexão e automaticamente você já gera autoridade para ela. É aquele negócio que eu sempre ensino, né? Você trabalha no subconsciente da pessoa para depois torná-la consciente nos comandos, naquilo que você quer apresentar. Isso é muito forte. E a comunicação, eu sempre falo isso com as pessoas, vai além do campo profissional, no campo do relacionamento também é muito importante. De repente a pessoa fala muito alto, ou fala muito baixo, ou fala embolado, fala muito devagar, isso aí pode impactar no relacionamento, né? Ali na família, com a esposa, com o marido, com o filho, com o pai. Isso é verdade, Alex? A neurociência prova que existe 3 tipos de comunicação. Não são que as pessoas sejam assim. A comunicação, toda pessoa tem ela de forma dela. E elas se comunicam de formas diferentes. Então, às vezes, a pessoa se comunica de forma agressiva, que é um padrão racional. A pessoa sabe que tá falando assim. E muitas das vezes ela se autodefende e fala assim: não, eu não tô bravo. Mas é o jeito que ela fala, de Não forma tô bravo, agressiva. mas já gritando. Exatamente. Eu não tô bravo. E o tom do agressivo, Renata, ele é acima. O decibéis, o tom da voz é acima, mais ou menos, ela sempre vai pro agudo. Então, se você tá conversando com ela, começa a falar no agudo e essa pessoa tem uma comunicação agressiva, volta a falar. Não é um padrão, é que a pessoa se comunica assim. Ela tende a ser taxada como a agressiva, a arrogante. E se você depois for conhecer essa pessoa é amável, admirável. E de repente esse padrão comunicacional faz com que ela seja blindada. As pessoas não conseguem acioná-la ela. Então essa pessoa tem dificuldade de relacionamento. Ninguém chega perto, né? A pessoa sempre gritando, fica complicado. E talvez você vai entender o que eu tô falando aqui. Talvez você tenha um grupo da família. Você brinca assim, né? Você já viu. Você tem um grupo da família e dentro do grupo da família tem um esquentadinho, tem um agressivo. Aí você vai lá e faz um outro grupo da família sem um agressivo. Porque ele quer dar opinião. Ele quer gritar. Se impor, não é? Quer se impor através da fala. Em contrapartida, no hemisfério sul da comunicação, tem também a comunicação passiva. Que é aquelas pessoas que é mais taxada como os tímidos, os coitadinhos. Pessoa que fala baixo, tem um tom de voz mais baixo. Pessoa tem dificuldade de se relacionar, de olhar nos olhos, a sua curvatura é mais para baixo, os ombros são caídos, as palavras não passam firmeza, talvez, eu acho, suponhamos, ela não quer conflitos, ela não quer oportunidade. Então essas pessoas têm essa comunicação passiva, mas nós precisamos entender que tem o certo, o correto, que é a comunicação assertiva. E se você não se adaptar, principalmente dos nossos dias de hoje, a ter uma comunicação assertiva, você vai perder oportunidades, vai estar fora do mercado. Você pode ser o melhor, mas se você não adaptar e regular sua comunicação, você vai ficar fora do mercado. Mesmo se você, talvez, pender pela comunicação passiva, porque ninguém vai te respeitar. Até na autoestima, né? Isso vai, que nem eu sempre falo, vai muito além do campo profissional, da autoestima da pessoa. Quando a pessoa fica para baixo, ali, que nem você falou, todo mundo é aquele, todo mundo monta. Não adianta, o pessoal monta e a pessoa passa a ser desrespeitada, porque ela não fala nada, não tem opinião, e às vezes, pelo que você está falando, isso é treinável. É óbvio que a pessoa não vai perder a essência dela, mas ela consegue se comunicar ali, segurar alguma coisa, e isso é treinável. É possível isso, não é? É super possível. Na verdade, toda pessoa que fala agressivamente e toda pessoa que fala passivamente, ela tem a sua noção, ela sabe. Ela sabe que precisa melhorar nessa área. Talvez ele fica naquela... Porque sempre nós somos rodeados de pessoas.
Tem uma pesquisa social muito forte que fala que nós somos seres influenciáveis. Então, nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos, relacionamos. E, automaticamente, nós somos cercados por pessoas que têm um perfil comportamental diferentes. Então, essas pessoas vão chegar para você em algum momento e falar assim, aqui, você tá falando muito agressivo, você tá ofendendo as pessoas, o jeito que você tá falando, você vai perder amizades. E ao mesmo também, ao contrário, as pessoas que falam passivamente vão falar que você precisa se impor mais, precisa aprender a dizer não, porque uma grande necessidade do passivo, Renato, é que ele não sabe dizer não. Ele aceita tudo, ele tem dificuldade, porque o não limita. E para você limitar, você tem que responder, você tem que dar justificativa, e ele não quer isso, então ele aproveita e pega tudo para ele. Aí complica, né? Alex, tem algum caso, em algum curso que você deu, palestra, algum caso que te marcou de pessoa que conseguiu romper o medo? Alguma coisa desse tipo você quer contar pra gente aqui? Renato, cara, tem várias. Mas você me falando assim, veio uma recente agora. Eu estava em Goiânia, capital de Goiás, numa imersão. Lá é muito legal. Lá são 2 dias intensos. Lá eu sempre atendo um público feminino. A maioria, né, é feminino. 98% do público de Goiânia que vem aprender comunicação, técnicas de oratória, neuropersuasão para atender melhor o seu cliente são mulheres. E as mulheres hoje estão de parabéns. Você que é mulher, a salva de palmas para você. Porque as mulheres hoje resolveu dominar o mundo, mas de forma inteligente, adquirindo habilidades que realmente trazem para elas a autoridade. Não é por imposição, é por ciência. E eu vejo muito isso. E uma situação me marcou muito. Uma jovem senhora de aproximadamente 45 anos, ela ingressou na imersão lá, eles começam 8 horas e vão até às 18, são 2 dias. Então a gente passa ali domingo e segunda, 2 dias intensos. O dia todo. É o dia todo. Ninguém sai, almoça, toma café da tarde, tudo ali. E quando eles saem, né, de domingo para segunda, eles vão levar exercício para fazer em casa. Então eles têm 2 dias intensos de puro desenvolvimento. E nós ensinamos tudo, Renato. Desde a comunicação 1 a 1, desde a comunicação para 50, desde a comunicação para 100, para 500, nós ensinamos todos os modelos e performance de uma comunicação. E me chamou muita atenção, porque quando a gente entra na parte de gatilhos mentais, neuropersuasão, até tem uma coisa muito legal que nós ensinamos. E se você não sabe, eu vou te adiantar. Sabia que você tem como saber se a pessoa está mentindo ou não através da comunicação? Olha aí, gente, ó. É comprovado isso cientificamente. É quase que uma bruxaria. E quando eu falo bruxaria, foi exatamente essa palavra que ela usou. Ela falou assim, Alex, depois que você nos ensinou isso, foi na última, né? A gente faz uma roda para checar o conhecimento, alguns feedbacks, né? Porque nós damos e colhemos, mas no final eles me dão um feedback. E várias vezes durante o curso, né, a imersão, ela falava, você é bruxo, como é que você sabe disso? Como é que você faz isso? Como é que você... A gente vai fazendo leituras de microexpressões, comportamentos, leituras de palavras colocadas, a gente consegue fazer uma leitura corporal da pessoa, a gente consegue saber se a pessoa é auditiva, visual, E sinestésico, tudo através de estudos, né? Tudo, tudo. tanto a comunicação, quando você está explicando, aí é através de estudos, de leitura, Não tem como ter uma varinha mágica. É estudo, são anos de estudo. Eu tenho mais de 10 anos de estudo nessa área. Então, quando você tem essa captação, você sai à frente. E ela realmente me falou várias vezes, não, você é bruxo. Às vezes ela até brincou, você deve ter pacto, alguma coisa assim. E no final, né, o que me marcou foi isso. A gente tem uma parte emocional, né, para fazer, a gente resgata aquela pessoa mesmo. Nada de forma irracional. Até o emocional que nós trabalhamos é de forma racional. tirando da pessoa aquilo que está dentro dela, né? Tudo que a pessoa Exatamente. precisa está dentro dela, tem que tirar de lá. Não existe, você não chega com técnicas de fora e coloca lá. Você ensina, é óbvio, as técnicas, mas você tira lá de dentro da pessoa aquilo que está dentro dela e deixa fluir. Esse é o papel do mentor. É o que difere o professor do mentor. O mentor, ele passa a sua mentalidade para a mentalidade da pessoa, as suas experiências, as suas cicatrizes, e mostra para ela que tem coisa boa lá dentro dela e mostra para ela a versão que ela pode ser. Aí basta ela adquirir ou não. Entendi. Quando ela viu que ela poderia ser, ela começou a gravar vídeos, Renato. Ela falou, Alex, eu nunca peguei um celular, meu celular era só para ligar. E eu via, olha o sofrimento. Eu via as minhas concorrentes fazendo vídeos com produtos inferiores, com tratamentos inferiores. Muitas das vezes as pessoas que iam lá vinham depois para me corrigir, mas elas ganhavam mais porque ela apenas aparecia, gravava vídeos, comunicava de uma forma mais agradável com os clientes, sabia se comunicar.
E quando ela me chamou para esse feedback em roda, realmente eu sou muito emotivo, né? Mas ela conseguiu me emocionar muito, porque ela falou assim: Alex, o que você fez comigo não é bruxaria, é algo de Deus. As pessoas choram, então, no seu curso? Muito, Choram. muito. Porque quando a pessoa tem um bloqueio, ela não consegue falar para uma pessoa, para duas pessoas, porque, gente, falar em público não é dom, é uma habilidade. Se você consegue andar de bicicleta, você consegue falar em público. Se você consegue nadar, Tudo se aprende, mas pra pessoa ali que é retraída daquele jeito, eu falo porque eu sei porque eu era, pelo jeito que você era também, você teve a sua história lá no TCC, é complicado pra pessoa, mas é complicado, tem que mas buscar. tem que buscar. Que nem você falou, andar de bicicleta, dirigir, ninguém nasce sabendo, tem que buscar Exatamente. e a oratória também é algo que a gente pode aprender. Todos os nossos bloqueios, Renato, eles estão localizados na nossa mente. Todos eles. E nós temos a capacidade de definir padrões. Isso chama resignificação. Quando eu pego algo que me machuca e vejo nessa uma oportunidade para fazer transformações em mim e depois em outros. Enxerga o lado positivo da coisa, é isso? Positividade. Positividade. É aquela questão do copo cheio, Uhum. né, meio vazio. É ter positividade, né? Por isso nós estamos aqui no Sintonia Positiva, Não falar de é? coisa boa. Nem tudo 100%, nem tudo às mil maravilhas, mas dá pra enxergar o lado positivo e trabalhar isso aí. É isso aí, gente. Eu tô recebendo hoje aqui o Alex Souza, mentor e comunicador aqui, mentor em oratória. Se você estiver gostando desse papo aqui, não se esquece de compartilhar com quem você ama aí, com quem você acha que precisa dessa conversa, seguir a gente no YouTube, no Spotify, no Instagram, enfim, espalhar essa conversa aí pra todos os lados. Alex, eu falei que você vai deixar algumas técnicas agora de oratória pro pessoal, mas eu queria te fazer uma pergunta, pessoal que eu tenho. Eles falam que às vezes é importante a oratória na escola. Tem até um amigo meu que tem essa ideia. Ele falou que educação financeira é muito importante na escola. Eduardo, falando nisso, eu quero que você venha cá depois, tá? Conversar com a gente sobre educação financeira, hein? Tô te aguardando. E você acha também que a oratória seria uma matéria importante para ter na escola? Já existe em algum ponto do país? Não só acho, como eu tenho certeza. A oratória, como eu já antecipei, é uma habilidade treinável e é uma ciência, assim como matemática e português. Hoje não adianta nada você ser um doutor, um médico, se você não sabe se comunicar. Se você pega crianças, ensinam elas técnicas de oratória, como se posicionar, como falar as palavras de forma correta, colocando as vírgulas nos lugares, olhar para as pessoas, perdendo a timidez, dando oportunidade para essas pessoas de leitura à frente, dando voz a essas crianças, eu não tenho dúvida que essas pessoas serão humanos melhores. Hoje nós temos no Brasil, se não me engano, apenas um estado que tem oratória no ensino médico. Já existe então, mas é apenas um Apenas um no ensino médio. no ensino médio. Curitiba. E lá, se você não sabe, eles falam que é a Europa brasileira. Eu fui pra lá, gente, e é incrível. A educação, o jeito que falam, o jeito que se posicionam, o jeito que tratam as pessoas. Eles fazem questão de verbalizar as palavras de formas corretas. Eu que sou mineiro, com meu mineirês, A gente mais. então eu já cheguei chegando. Né? A gente gosta do nosso porta, porteira, portão, solta um esturdia. Então, essas coisas, a gente... Não é que você precisa ser um robô. Não é que você precisa deixar a sua cultura, os seus dialetos, a sua... Não Sua é essência. isso. A sua essência, não é isso. É você saber se posicionar. Porque muitas pessoas confundem, Renato. Comunicação, oratória, retórica, confundem isso. E não somente, tá, gente, oratória, por que a gente não coloca economia? Pois é, o que ele falou, ele estudou pra isso, fez os estudos pra isso, parece que estava quase lá, mas por algum motivo não aprovaram. Mas ele vai vir cá falar um pouco disso, nós vamos bater nessa tecla aí. Tem que bater, sabe por quê? Porque se nós somos o povo precisa se conscientizar através da informação. E nós estamos na era da informação. Só que informação não é conhecimento. Uma coisa é você se informar, outra coisa é você conhecer. Então, quando você pega uma criança e dá a ela o conhecimento de comunicação, como falar bem, como se posicionar, como entonar a voz, como diminuir a voz, isso tudo faz com que ela seja uma pessoa mais pra frente, mais fácil de lidar. Até no campo pessoal, autoestima, né? Tudo isso tem a ver com E dentro aqui do seu canal, eu não tenho como não falar de positividade. Porque uma pessoa que se comunica bem, ela é uma pessoa positiva. Você pode ver que quando uma pessoa fala bem, as pessoas param.
para ouvir ela falar. Com certeza. E tem um dado recente que fala que as empresas aumentam até em 25% da produtividade quando inclui oratório, quando a pessoa ora bem, fala bem. Isso também no campo pessoal, que a relação entre as pessoas da empresa também melhora com relação às vendas. Tem alguma coisa que você quer falar com relação a isso? Com certeza. Hoje, cá para nós, hoje a mão de obra está cada vez mais escassa. Não é? E os bons vendedores estão cada vez ganhando bem e melhores. Então, se você é vendedor e não está ganhando bem, está faltando oratório e comunicação na sua vida. Esse dado que você trouxe é muito importante, porque quando você pega 25%, ele vai bater diretamente nas finanças de uma empresa. Com certeza. Porque a comunicação não é apenas cliente e funcionário, é a parte do interpessoal, que é a gestão. Inclui RH, gerência, CEOs. Então a comunicação ela está ali sempre habitando, e se você não tem uma comunicação clara, quando você não consegue expor sua ideia de forma assertiva, clara, automaticamente alguém vai se posicionar na sua frente e vai dominar a comunicação. Hoje é mais do que comprovado que 85% das habilidades de um gestor, ela envolve a comunicação. Olha só que legal. Não é apenas entender de números. Não é apenas entender de estratégias, não é apenas entender de metas. Se você não tiver clareza e não dominar a comunicação, como que você vai levar a sua equipe a um patamar, Renato? Então, não tem como. Entendi. Aqui tem alguma técnica de oratório que você pode ensinar para as pessoas treinarem em casa, alguma coisa simples? Tem um exemplo da bolinha aí, né? Você coloca a bolinha. Eu vejo muito, sabe? Eu vejo muito aí, né? Os gurus da internet ensinar a colocar a caneta. Então vamos começar aquilo que não pode. Tem gurus aí na internet ensinando você a colocar a caneta. Pega a caneta Bic, coloca ela aqui, ó. Aqui é o pior, viu, gente? Coloca ela aqui deitada entre os dentes e fala, né? Vai lendo poesia. Não faça isso. Nós temos músculos fonoaudiólogos aqui, ó. A maçã do nosso rosto são músculos, gente. Então se você trava aqui, ó, automaticamente você vai gerar microlesões. E tem gente que coloca a parte de trás da caneta, o fundo da caneta. Isso vai fechar ainda mais sua comunicação. Se causar lesões já é pior, imagina fechar o que você está tentando abrir. É por isso que nós indicamos, ó, você aí, ó, você vai numa papelaria, vai pedir uma bolinha. Isso é para você que tem dificuldade na dicção. Você fala para baixo, você fala mais encurtado. É para você essa técnica, tá? Você vai numa papelaria e vai comprar uma bolinha de isopor número 40. 40 milímetros. É a espessura, a circunferência exata de uma boca do ser humano adulto. Se você é criança, 12 anos para baixo, diminua a milimetragem. 30 milímetros. Não precisa ser menos, não pode ser menos. É 30, 40. 30, 35, 40. Vai doer. Eu vou adiantar. Mas vai curar. Por quê? Vamos entender. Quando você pega a bolinha, ela tem uma nervura de emenda. Os seus dentes, né? Os seus dentes da frente vão encaixar em cima daquela nervura. E você simples, tá? Vai contar de 1 a 12 e vai pronunciar as palavras do ano. Os meses do ano. Então é 1, 2, forçando até 12. Parou? Vai, janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro. E vai sair janeiro. Vai sair. E você pode fazer um teste. Fala antes do exercício e depois você volta e ouve você falando o exercício depois do exercício da bolinha ali, né? Sendo executado. Você vai se surpreender. É o exercício que eu uso até hoje. Toda vez que eu vou dar palestra, eu preciso falar mais de 2 horas. Se eu mostrar minha bolinha pra você, gente, vai dar até aquele nojinho, tá? Porque ela fica amassada, você vai começar até a babar, é super normal, vai começar a sentir alguma dor. Por quê? Se você é adepto aí à academia, você vai entender muito bem o que eu tô te falando. Pra você crescer um músculo, você não tem que feri-lo? E dói, né? E dói. Academia, O pessoal usa lá, no pain, no gain. Então você tem que sofrer pra depois você ter o resultado que o músculo pode oferecer. Essa é uma dica muito importante que eu ensino só no privado, né, Renato? Você viu essa técnica aí. Aqui, vou te perguntar uma coisa. A pessoa tá ali, tá tudo certo, tudo decorado, fez o curso, tá tudo bem. Aparece o nervosismo e dá aquela travada. Tem alguma dica? O que vai fazer na hora? Tá na hora, apresentação, 8 horas, 7h55, travou. Travou. Deu branco. Ixi, Então, segura essa técnica, nunca mais você vai ter branco. Nunca mais. Se você aplicar isso,
nunca mais você vai ter branco. Primeiro, não decore. Esquece isso. Ensinaram isso pra você na escola, não queria o seu bem. Escola é ótima, mas tem coisas que você hoje, como adulto, você sabe que não funciona. Quanto mais você estiver dentro do texto, dominando aquilo que você vai passar, o conteúdo, você tem jogadas pra você, cartas na manga mesmo, pra você desvencilhar De disso. repente improvisar, trocar uma palavra, trocar uma frase. Improvisar é ideal, porque o improviso ele vem da segurança. Mas improviso tem que saber, tá, gente? Não é improvisar sem saber, não, que senão não sai nada. Improvisar daquilo que você já sabe. É exatamente. Então, eu tenho o texto, eu sei o texto, eu consigo improvisá-lo. Se eu não sei improvisar, se eu decoro, se eu erro uma palavra, você passou isso na escola. Você não conseguiu completar. Aí qual que é a situação do branco? O branco é um espasmo cerebral, que é uma lacuna exatamente isso, naquilo que você estava sendo coerente e, na verdade, perdeu a coesão. Perdeu, desnexou, nós falamos isso, né? E o que você pode fazer? Vamos supor que o Renato está falando aqui para 50 pessoas, 100 pessoas, e de repente deu um branco. Quem sabe? Alguém vai saber que você teve um branco? Não vai, né? Só o Renato. Só eu que sei que eu não, não vou falar. Existe algumas coisas que a partir de agora você vai começar a examinar as pessoas, os profissionais fazem isso. Elas fazem duas coisas. Primeiro, ela para e fala assim, gente, vamos recapitular? Vamos lembrar juntos? Vamos ver se vocês estão afiados. O primeiro tópico é isso e o segundo, para lembrar. E algo mais ainda profissional ainda, as pessoas simplesmente mudam de assunto. Entendi. E quando eles voltam, porque a nossa memória, a nostálgica, ela vai voltar. Se você aprendeu, e quando ela voltar, você fala assim, gente, tem um dado muito importante que é conveniente a gente voltar um pouco e abordar. Olha como fica elegante. E é aquilo que você falou, né, Alex? Ninguém sabe o que você ia falar, então branco, tudo tá dentro da gente. É um branco, eu tô aqui conversando com você, você não sabe o que eu vou falar. Se não sair aquilo na hora, eu posso trazer alguma outra coisa até que eu lembre, buscar aquilo ali na memória. Nunca, gente, nunca peça desculpa. Ele parar, ele também ficar parado assim, não. Coloca alguma coisa e vai. E vai. E na hora que você lembrar, nunca peça desculpa, porque a desculpa mostra a falha. A desculpa evidencia o erro. Uhum. E quando você pede desculpa, você entra em desmérito, porque naquele momento você é a autoridade principal. Então, muitas pessoas falam assim, eu vou pedir desculpa porque mostra vulnerabilidade. Mostra mesmo, você vai ser um fraco na frente das pessoas. Eu vou pedir desculpa e vai me conectar com as pessoas. Pode ser uma desculpa em cima de outra. Então, mas quando você pede desculpa, você perde a autoridade. Desculpa porque eu esqueci, me deu um branco. Isso é uma falha. Dentro da oratória da comunicação não pode acontecer. O que você faz? Simplesmente o que eu falei. Passa e quando você lembrar, você vai reforçar, dando ainda mais crédito para as pessoas que estão ali. Olha, gente, vamos voltar um pouco. Eu acho que é coerente de reforçar um ponto que eu quero colocar um ponto adicional. Algo que você falou lá atrás. Olha que legal. E até que aí uma hora volta. O branco volta. O branco é a famosa. Você lembra. Algum momento você vai lembrar e você puxa aquele assunto. Isso que eu tô falando com você, o Fábio Pochati usou esses dias no Fala Pochati. Ele tava no roteiro normal e não sei se o teleprompter dele parou. E ele tava falando do nada, parou. Ele parou. Aí ele continuou. A gente via que ele muda. A pessoa quando tá, assim, pega de surpresa, ela perde um pouco da expressão corporal. A gente que estuda vê que ele ficou um pouco nervoso, ele continuou. E quando o teleprompter voltou, ele falou assim, gente, vamos recapitular uma coisa que é muito importante para ele entrar novamente no conteúdo do teleprompter. E se você não é um especialista, ninguém nota. A pessoa não sabe, que a gente falou, não sabe. Talvez era como eu vou dizer, condução, talvez era aquilo que era a proposta. Ninguém vai saber nunca que é diferente disso, não é? Deixa eu contar uma novidade para você, tá? Se você tá acompanhando esse episódio agora, do início até agora, você já começou a entender que você vai ficar mais analítico, mais crítico, mais perceptivo, você vai mais observar as pessoas e você deve estar falando para você agora, eu preciso urgentemente fazer oratória, porque quem faz oratória tá anos-luz à frente. É isso aí, gente. Vamos aproveitar. Então, se você tá vendo, teve várias dicas de técnica de oratória aqui, além das histórias, porque aqui a gente vai contar sempre isso, Alex. Histórias impactantes, histórias de resiliência, de coragem, de pessoas que conseguiram chegar em algum lugar através de luta, esforço. E é isso que eu queria conversar um pouco com você, que é a questão do propósito. Hoje em dia as pessoas estão muito aceleradas, eu sempre falo isso aqui, até a temática do programa no geral. Todo mundo quer para ontem. Conta um pouco para eles aqui, Alex. Em algum momento você já pensou em desistir? Foi muito difícil, que as pessoas acham que vão chegar e amanhã, hoje em dia tá assim, né? Estalou o dedo, daqui a uma semana já tô ganhando dinheiro, já tô com a carreira tranquila. Não é bem assim as coisas funcionam. Eu vou te contar uma história que você vai entender muito bem o que é propósito e resiliência.
Eu me lembro, né, logo quando eu fiz essa formação de programação, eu estava ainda estacionado, cheio de dúvidas, já tinha um conhecimento, e isso é super normal, várias pessoas têm isso. Pessoa lê, mas ela pensa assim, olha, não, eu tenho que ler para me fazer. Aí quando ela acaba de ler um livro, ela, não, eu tenho que fazer mais uma formação, não, eu tenho que fazer mais um curso. A pessoa nunca vai executar. Dentro da comunicação, dentro da administração, tem uma ferramenta que eu ensino dentro do curso, que é o CHA. O CHA. E essa ferramenta, quando ela é compreendida e executada, ela é libertadora. O C vem de conhecimento, o H vem de habilidade e o A de atitude. Você conhece, treina E e atitude. age. Senão, Age. Se você só ficar conhecendo e treinando, você nunca vai ser ninguém. Eu me lembro, Renato, de um episódio que eu estava numa van indo para um retiro da igreja, né, de conhecimento, de escola bíblica. E foi ali que me deu start, porque eu já sabia, eu já treinava, mas não executava. E eu conversava com uma das minhas mentoras até hoje, que é a pastora Ruth. Muito conhecida hoje no meio evangélico, né? Uma pessoa acima da média, um nível espiritual incrível, uma mentora. Toda vez que eu preciso, eu paro e vou ser aconselhado por ela. É a minha pastora. E dentro dessa van indo, eu conversando com ela do meu lado, eu tive um tempo ali com ela, eu conversando com ela, pastor, eu quero fazer alguma coisa, porque eu estou estudando oratório e comunicação, e eu preciso executar algo, eu preciso fazer. Ela falou assim, que dia que vai ser a sua primeira turma? Só essa frase. Que dia vai ser a sua primeira turma? Aí eu falei assim, não tem data, então vamos marcar então? Ela marcou a data. ela que marcou pra Ela você. marcou. Na primeira turma, Renato, eu tive 6 alunos. Dos 6, acho que 2 me pagaram. Não, olha que complicado, tá vendo? Então, ou seja, prejuízo certo. E depois daquele dia, tinha tudo para desistir. Só que essas 6 comentaram para mais 6, que comentaram para mais 12, comentaram e foram mais 24 e 48. E raramente eu preciso fazer divulgação do curso, porque os meus próprios alunos divulgam. Porque sabe que é libertador, é um propósito, é algo que eu já... Não adianta nada hoje você falar de algo se você não vivenciou, se você não experienciou. Tem que ter a sua história, né? Tem que ter. E o poder de começar, né? Exato. Tem aquele ditado que fala, dá o passo, deixa que Deus dá o chão, não é verdade? Você pode me dizer muito bem isso. Com certeza. Né? Todos nós temos uma história assim. Então, quando a gente tem essa parte, hoje nós já vamos para a 57ª turma presencial. Já somos mais de 3.000 alunos. Eu me incluo nisso, né? Sou um aluno Power. De forma presencial. Online, em palestra, não tem como você mensurar. Mas quando você coloca treinamento, turmas, empresas, hoje nós somos mais de 3.000 alunos Powers. Até achei legal, foi até na sua turma agora de segundo módulo, né? A Mariana falou, lançou uma hashtag Sou Power. Aí pegou. Então, um abraço para você, Mariana, né? Hashtag Sou Power. Porque nós somos fortes. Só que precisamos descobrir da onde essa força emana. E essa força, ela está dentro de nós. Já está dentro da gente. Eu também sempre saliento. Tudo que a gente precisa está dentro da gente. Tem que ter o poder de... Tem que buscar, correr Você atrás. fala muito sobre positividade. É muito lindo isso. E quando você passa por essa experiência, você sabe muito bem quando você consegue tirar isso dentro das pessoas. Então isso não é jargão, gente. Isso não é ilusão, não é conto da carrochinha, né? Que eles falam isso. É algo que você precisa viver. Só que você só vai viver isso quando você se permitir que alguém tire isso de dentro de você e mostre pra você. Tem outra frase muito bacana que fala assim, eu adoro essa frase, eu tenho até uma camisa com essa frase esquisa do positividade, fala que a única jornada impossível é aquela que você nunca inicia. Lindo. Guarda bem isso, gente, isso é muito importante. A única jornada impossível é aquela que você nunca inicia. Até repetir porque eu acho sensacional. Sem começar é impossível dar certo, concorda? Toda caminhada, toda grande caminhada começa com um simples passo. Já dizia os filósofos. Não adianta nada você, vou correr uma maratona. Se você não der o primeiro passo, não adianta. Todos os maratonistas, todos os vencedores, eles começaram com pequenos passos. Então, você me perguntou aí a respeito de vendas, você me perguntou sobre a comunicação. Experimente fazer um curso de comunicação e oratória e você vai ver do que você é capaz. Muitas pessoas vieram até mim, Renato, comunicadores. Hoje mesmo nessa turma vamos ter vários influentes aqui na nossa cidade mesmo, pessoas aí com mais de milhões de seguidores. Mas quando eles vêm por oratória, eles começam a entender que há um jeito correto de você se conectar com as pessoas. Há um jeito certo de você alcançar todas as esferas de todas as pessoas.
Entende isso? Não é apenas eu me comunico só com aquele nicho de pessoas. Não, se você quiser comunicar também com a classe A, B, C, você consegue. Porque a comunicação, quando nós ensinamos o rapport, é a principal ferramenta da neurociência hoje de neuropersuasão. A pessoa descobre o rapport e fala assim, puxa vida, agora eu consigo realmente fazer as pessoas gostarem de mim, mesmo que eu seja uma pessoa chata. Por quê? Porque existe técnica. E a técnica, ela consegue fazer isso. Funciona muito bem em técnica de vendas, funciona muito bem em relacionamentos. Talvez você é um marido chatão, viu? A sua esposa está custando te tolerar. Você consegue mudar através da comunicação. Um ajuste comunicacional muda o seu relacionamento. Com certeza, a comunicação dentro de casa causa muita briga, não causa? A pessoa, que nem eu disse aquela hora, a pessoa fala alto, fala baixo, fala embolado, de repente a pessoa não entende. Eu era um cara que falava muito embolado, eu tenho certeza disso. Ainda falo um pouco, tô aprendendo. Mas o fato de você falar embolado, a pessoa não entende, tá sem paciência na correria do dia a dia, não te entende, leva aquilo que ela achou que entendeu, volta já com a comunicação agressiva, vem a briga e vira aquela confusão toda, não é, Alex? A questão de você falar, oratória, existe também, vamos falar de técnica, né? Existe dentro da oratória uma técnica muito importante. E muitas das vezes ela sobrepõe a oratória, que é a escutatória. Isso é muito importante, o poder de escutar. De falar menos e ouvir mais. Eu acho que todo mundo tem que treinar isso um pouco. Quase todo mundo. A maioria das pessoas mais fala do que ouve. O mais interessante é que isso é uma técnica que as pessoas falam assim, nossa, escutatória, escutativa, mindifunde. São palavras, são nomes que são dadas, mas Provérbios já abordava isso. O sábio, ele retarda no falar e é longânimo no ouvir. Olha só. Porque quando... Você deve conhecer alguém assim. A pessoa tá ali no seu meio, ela fala pouco, mas quando fala, as pessoas param para ouvir porque tem coisa sensata. Isso é um poder da oratória. Além de ter pausas, entonar a voz é muito importante, você se posicionar, sair um pouco do grave e mais pro agudo, uma região mediana, adequar ao ambiente onde você está falando. Você às vezes tem dificuldade de falar, né? Fala baixo. Você subir um pouco de forma estratégia também. Isso traz segurança, confiabilidade, traz respeito naquilo que você está defendendo, naquilo que você está ali naquele momento ali conversando. Enfatizar aquilo que é necessário, né? Sem ficar jogando conversa fora ali, aquela coisa toda. Porque senão complica um pouco, não é? Com certeza. É isso aí, gente. Estamos recebendo aqui o Alex Souza. Não se esqueçam, gente. Eu sempre enfatizo isso de estar seguindo a gente no YouTube, no Spotify, o Positividade para a Mente, Sintonia Positiva. Segue o Alex lá também para aprender muita coisa sobre oratória lá. Alex, está sendo um prazer te receber aqui, cara. Mais uma vez te agradecer por você ter prontamente atendido o convite. Era para ter vindo antes até, né? Acabou sendo acometido com uma gripe aí, né? Que atrapalhou um pouco. Como é que o orador ia vir cá e não ia conseguir falar? Não tinha jeito, não é? Renato, eu te agradeço demais pela oportunidade, espero ter agregado valor aí para o seu público, tá? Se você também quer saber mais sobre técnicas de oratória, hoje nós temos um Instagram que é muito ativo, nós não retemos conhecimento. Tem muitas coisas ali que são verdades, depoimentos de alunos, técnicas entregues ali de forma respeitosa. Nós entregamos, não somos aquelas pessoas que entregamos migalhas. Muitas das coisas nós entregamos ali no Instagram, aquilo que nós entregamos no pago. Só que quando você está no presencial, nós trabalhamos com no máximo 20 pessoas em 4 encontros presenciais. É por isso que a transformação ela é garantida. Eu garanto para você ao ponto de falar, se você não for transformado e não sair satisfeito, eu devolvo o valor investido no Pix para você. Porque não tem como, são técnicas abordadas pela neurociência. E quando a ciência entra numa situação, contra fatos não há argumentos. Então, é algo que vai transformar a sua vida. A comunicação ela tem esse poder, Renato, de transformar desde a área social, sentimental e também comportamental das pessoas. Então, fica e tá alexsouza.oratoriapower. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Tenho certeza que eu vou ser um degrau para o seu sucesso aí na sua vida, na sua carreira. É isso aí, gente. Vamos seguir o Alex lá. É isso, Alex. Foi um prazerão falar com você, cara. Mais uma vez te agradecendo por você ter vindo aqui dar essa pincelada no oratório pra gente. Gente, a gente pode até marcar mais depois. Ficou muita coisa por fazer, por ver aqui. Depois ele vai vir cada mais técnica. Hoje foi só uma pincelada, né, Alex? Só pro pessoal tá te conhecendo aí, conhecendo a sua história, que é muito bonita de fato. Ainda bem que eu te chamei aqui, porque tem uma história aí também que vai ajudar o pessoal
que quer desistir de algum projeto, de alguma coisa, de estar não desistindo, porque quase deu errado. Não é que quase deu errado, você quase desistiu também. Com certeza. Eu acho que todo mundo quase desiste em algum momento, mas vamos ficar só no quase, gente. Vamos buscar dentro da gente o que a gente precisa, que a gente vai encontrar com certeza. Então é isso aí, pessoal. Alex, muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer te receber, cara. Muito obrigado, tá? Obrigado, Renato. Obrigado pela oportunidade, tá? Muita coisa boa aí, gente, tá? Nos próximos aí que me convidarem, estarei aqui com prazer para somar na sua vida. Vamos falar sobre comunicação, sobre persuasão, neuropersuasão, retórica. Tem muita coisa boa para você aprender, evoluir, tá? Conta sempre comigo, meu amigo. Sua disposição. Alex, muito obrigado. Então, gente, esse foi mais um episódio do Sintonia Positiva. Espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Contamos a história do Alex. Vai ser sempre assim por aqui. Muita informação positiva, muita coisa boa, histórias que inspiram e muita conversa boa. Que isso aqui vai ser sempre um bate-papo muito tranquilo e muito leve. Gente, então vamos seguir a gente lá. Foi um prazerão. Fiquem todos em paz. Ótimo dia a todos.